Bom dia, eis-nos aqui de novo. Então, hoje a gente vai continuar nosso encontro, é o último encontro dessa etapa e a gente vai, primeiro, antes de tudo, rezar, né? Hoje é dia que estou gravando esse vídeo no dia do Sagrado Coração de Jesus e que esse dia seja um dia de graça, né? Amanhã vocês vão ver esse vídeo amanhã, dia do Coração de Maria. Então, melhor ainda. Então, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós te louvamos por mais esse encontro, nós te louvamos pelo teu amor, nós te louvamos pelo teu coração aberto, que pacifica os nossos corações, que cura os nossos corações. Bendito é o teu nome. Queremos entregar essa formação, consagrar essa formação ao teu coração e que o teu coração nos guie, que o teu coração nos ensine a ser mansos, a ser humildes, a sermos homens e mulheres shalom, pacificados. Amém? É bom, né? Rezar. Então, eis-nos aqui. Eu fiquei muito hoje de manhã, acordei cedinho para gravar esse vídeo e rezando com a leitura de hoje. É muito forte quando na carta aos Efésios diz assim, né? Que o Espírito faça habitar Cristo em vossos corações pela fé, arraigados e fundados no amor. Tereis assim a força de compreender com todos os santos o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Como é forte, né? Como é forte, como essa graça essa profundidade, né, que é o amor de Deus, essa profundidade que toca, que não só pode, mas que toca a nossa humanidade, que toca as nossas feridas, né? E eu acho que o nosso princípio de base é sempre esse, né? Partir do dom da fé e assim estudarmos a nossa humanidade, e assim estudarmos os nossos desafios e assim estudar os desafios, né, dos nossos irmãos e ser um canal, né, um canal da largueza, do comprimento, da altura, da profundidade, que é o amor de Deus, certo? Então vamos lá para o nosso tema. Como a gente colocou, né, assim, a gente nos nossos encontros de psicologia a gente falou sobre resiliência, vulnerabilidade, ansiedade. Foi o nosso encontro passado. E eu tinha falado no final do vídeo que hoje a gente ia falar um pouquinho dos distúrbios de humor, né? Que é outro ponto muito importante, distúrbio de humor e depressão. E aí a gente fecharia, né, assim, esses grandes filões, ansiedade, depressão, vulnerabilidade. Mas também pensando um pouquinho, partilhando um pouquinho com a Nalvinha, a gente, com a Gorete também, a gente sentiu a importância de consolidar melhor o tema da ansiedade, né? Consolidar bem o conceito, consolidar bem os tipos, né? A gente vai falar de 3 tipos de ansiedade aqui hoje. E eu acho que são conceitos que a gente tem muita tendência ou generalizar, ou então a gente pega fontes erradas, né? Ou então a gente sai chamando tudo de ansiedade, que fulano é ansioso, que Beltrano é ansioso,
né, sem a gente aprofundar, né, aprofundar o conceito e deixar aquele conceito verdadeiro, né, aquele conceito que é ligado não a qualquer site, a qualquer link, mas um conceito ligado a um manual de saúde, uma coisa séria, né? Então, eu acho que se a gente consegue solidificar, consolidar, né, alguns conceitos, isso nos ajuda, né, nos ilumina bastante. Então, por isso que a gente não quis passar já para o tema do distúrbio de humor, mas a gente preferiu fechar essa etapa da FUNIF, né, a gente vai entrar nas férias de verão, então vai ter essa pausa. Então, a gente preferiu fechar consolidando ainda o tema da ansiedade, né? Porque uma vez consolidado esse conceito, fica mais claro, né? Da gente entender, da gente ser iluminado a nós mesmos e aí, consequentemente, iluminar aquelas pessoas que nós acompanhamos, que nós trabalhamos, certo? Então vamos lá consolidar. É, eu queria começar por uma correção, certo? Que parece besteira, mas não é. Às vezes a gente tem mania de rotular, né? A gente tem muitos vícios de linguagens, né? Então, parece bobagem, mas a gente tem mania de dizer fulano é ansioso, Beltrano é ansioso, né? E é muito negativo, né, tal rótulo, né? Porque na verdade aquela pessoa, ela não é só ansiedade, ela não é só dependência química, ela não é só depressão, né? Na verdade, aquela pessoa, ela é um ser, né, repleto de dons, repleto de potencialidades que sofre por um determinado tempo, em uma determinada circunstância, a ansiedade, a depressão, a dependência, né? Então, parece bobagem, mas eu acho que nós, como formadores, acompanhadores, é um pequeno víciozinho de linguagem que eu acho que a gente pode consertar, né? Em vez de dizer que fulano é ansioso, fulano tem ansiedade, fulano está passando por um momento de ansiedade, porque é uma besteira, mas né, assim, a nível de comunicação a gente generaliza, né? A gente generaliza. E isso é para uma série de coisas. No encontro passado eu falei um pouquinho da crítica, né? A mesma coisa. Às vezes a gente vai fazer uma crítica, a gente no lugar de criticar um comportamento, uma determinada ação, a gente já diz que a pessoa é desorganizada, é irresponsável, é, né? E assim a gente, no lugar de focar em um determinado comportamento, em uma determinada ação, a gente foca no ser. Então é muito importante que a gente já comece por aqui, né? Em vez de sairmos rotulando, não é fácil, hein? Porque isso é muito automático em nós, né? Nossos vícios de linguagem. Mas que a gente possa ter um clique, né? Um clique para a gente, digamos assim, será que eu estou rotulando? Será que eu rotulo a mim mesmo, assim, generalizando que eu sou ansioso? Em vez de dizer eu tenho ansiedade em determinadas situações, ou eu sofro de ansiedade durante esse período da minha vida. São pequenas coisas, mas que nos ajudam, sabe? Nos ajuda a não amplificar, a não generalizar e dar a devida importância, né? Sem mais e sem menos, certo? Então, eu queria começar já falando sobre isso. E é muito importante a nossa leitura, é muito importante que a gente compreenda bem as definições, né? Eu lendo esses dias, estudando mais e tudo para falar, né, para vocês, para partilhar com vocês, eu fiquei impressionado que todos os livros, manuais, eles, diante de um distúrbio, né, de psíquico, diante de um distúrbio de ansiedade, transtorno de ansiedade, distúrbio, né, de humor, depressão, outros, né,
O bom profissional, né, e eu acho que todos nós já tivemos experiências assim, né, o bom médico, né, o bom terapeuta, é aquele que consegue, a primeira coisa que ele faz é explicar o que é a doença, né, explicar. Eu acho que quando a gente vai para uma consulta e a gente recebe assim uma explicação do que a gente tem, aquilo já gera muita segurança em nós, né? A gente já começa o tratamento de uma maneira diferente. Então, por isso que eu bato nessa tecla, né? É importante que eu sei que a gente aqui não vai fazer uma faculdade, não vai, mas no nosso pouco, na nossa simplicidade, né? Que a gente estude mesmo alguns conceitos, né? Por isso que eu digo, leia o material que a gente envia, grife, coloque, escreva ao lado, coloque ponto de interrogação, pesquise mais, né? Porque ao ter em mente, claro, né, alguns conceitos, aquilo vai ajudar, né, ajudar. Às vezes o formando, a pessoa que a gente acompanha, ele já chega dizendo várias coisas, né? E se eu não, digamos assim, tenho um pouco de conceitos, né, é difícil, né, de eu ser eficaz, assertivo, né? Por isso que é importante. A mesma coisa na vida espiritual, né? Se eu, como eu falo muito isso, né? Eu gosto de falar muito isso. Se eu não sou alguém que lê Santa Teresa, que lê João da Cruz, que lê sobre espiritualidade, é difícil também durante um acompanhamento, né? Eu fazer até o discernimento. Se a pessoa está passando por uma noite escura, se a pessoa está passando pelo momento de purificação, se a pessoa está passando realmente por um problema de saúde, né? Então é importante assim que a gente estude, que a gente leia, né? Porque ao ter claro alguns conceitos em nós, a gente é ajudado por essa ferramenta. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Acompanhar, né? Para fazer um bom acompanhamento eu preciso de várias ferramentas, né? E quando essas ferramentas estão bem usadas, né? Quando eu tenho assim, eu sei usar bem cada ferramenta, então aquilo gera um acompanhamento melhor, né? Uma formação melhor, certo? Mas aí a gente vai revisar, né? A gente vai revisar aqui o conceito de ansiedade e vamos estudar 3 tipos de ansiedade, certo? Então, o que é ansiedade? Né? Mais uma vez, revisando. A ansiedade é uma emoção antecipatória de algo que estamos imaginando, que ainda está por acontecer. Uma emoção antecipatória permeada de pensamentos plenos de vírus mentais, né? Então, é muito importante assim que a gente saiba bem esse conceito, né? O que é ansiedade? A ansiedade é uma emoção, né? E é uma emoção daquilo que eu estou imaginando, né? Aquela coisa ainda nem aconteceu, mas eu estou imaginando e eu fico preso nesse estado emocional, né? Daquilo que ainda vai acontecer, daquilo que ainda está por vir, daquilo que eu ainda devo fazer, devo desempenhar. Então, essa emoção, né? Essa emoção daquilo que ainda não é o real, daquilo que ainda não está acontecendo. E aí, outro ponto que é importante que eu tenha em mente é que essa emoção, ela vem carregada daqueles famosos vírus mentais, né? Que são esses pensamentos disfuncionais. O que é o pensamento disfuncional? São pensamentos que não tem nada a ver com a razão. São pensamentos que não tem nada a ver com a verdade, com a realidade das nossas vidas, da vida daquela pessoa, né? Só revisando, quais são esses pensamentos, esses vírus mentais, esses pensamentos disfuncionais? A generalização, a obrigação, a leitura de pensamento, a atenção selecionada, razão emocional, pensamentos tudo ou nada, catastrofização, né? A culpa, né? A pessoa que faz tudo uma catástrofe. Então, aquela emoção que eu estou sentindo de ansiedade, de algo que ainda vai acontecer, ela vem permeada por esses vírus mentais. Ai meu Deus, eu não vou conseguir, é grande demais.
Ai meu Deus, vão, vão rir de mim. Ai meu Deus, né? É demais, eu não vou conseguir, né? Será que realmente você não vai conseguir? Será que realmente é difícil, né? Será que realmente essa catástrofe que nós imaginamos? Então, é muito importante assim que a gente detecte, né? Porque a ansiedade é uma emoção e aí a gente sabe é, que é uma emoção daquilo que ainda vai acontecer, certo? E essa emoção ela vem permeada de pensamentos irreais, de pensamentos disfuncionais. Só um parêntese, né? O que eu falei muito no encontro passado? Que existe a ansiedade que é sã, né? A ansiedade ela não é totalmente patológica. Até certo ponto, ela é sã. Até certo ponto, ela me ajuda. Ela ativa a minha criatividade, ela ativa a minha rapidez, ela ativa, né, a minha vontade de pensar, de resolver. Ela me dá alguns insights, né? Porque eu estou ali a todo vapor, então aquilo me faz fazer coisas que eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer, né? O aspecto da criatividade é uma coisa que surge logo. Então, até certo ponto, ela é positiva, como eu expliquei já no encontro passado. Mas, superando o limite, ela se torna patológica, né? E, como também a gente falou, ela é patológica quando esse estado emocional de ânsia, ele perdura muito no tempo. E além de perdurar muito no tempo, ele vem todo contaminado, né? Contaminado dessas ideias, contaminado desses pensamentos disfuncionais, contaminado dessa coisa de fazer uma catástrofe, contaminados, né? Então, é importante que a gente fique bem claro, né? Ansiedade sã e ansiedade patológica. E aí, uma vez que os nossos pensamentos são comprometidos, que a nossa emotividade é comprometida, qual o terceiro passo? O nosso corpo, né? O nosso corpo ele começa a sentir, né? O nosso corpo também vai ter vários alarmes, né? De mal-estar, de tensão, de dores de cabeça, de insônia, né? É tão engraçado porque a, a insônia, quando ela é fruto da ansiedade, ela é diferente, né? Ela é diferente, né? Quando às vezes a gente tem insônia porque está muito cansado, porque a gente está realmente assim com uma carga muito grande de estresse. Mas quando é só o cansaço, às vezes um relaxante muscular, às vezes uma valeriana, né? Ela nos ajuda a repousar, né? É difícil pelo cansaço, pelo estresse, mas a gente consegue repousar. Quando a insônia ela é da ansiedade, a gente toma valeriana, toma esses calmantes, tenta dormir, faz toda a higiene do sono, não fica vendo o celular na hora de dormir, porque estimula, né, a nossa cognição, apaga as luzes, né, para o nosso cérebro não ver nada de luz, não ter nenhum estímulo de luz, né, mas o nosso coração, ele tá assim, ó, bu, 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 né? A gente não consegue relaxar. A gente toma um relaxante, um calmante, um sedativo, mas a gente não consegue relaxar, né? Pô, é diferente, é um insônia diferente, né? E ali você pode tomar vários remédios, né, para dormir, várias coisas, chá, camomila, mas quando existe a componente da ansiedade, você não consegue, né? Precisa ir na raiz da ansiedade. A mesma coisa a dor de cabeça. Eu não sei se vocês, pode ser que seja eu esteja com muita coisa, né? Mas a dor de cabeça da ansiedade, ela é diferente também, né? Às vezes tem uma tensão aqui, né? Assim, que é a ansiedade, né? Você sabe que é porque você está você acorda com a dor de cabeça, né? Você acorda com a dor de cabeça que ela é da tensão, da ansiedade, desse estado de apreensão que é característico da ansiedade, né? E eu não sei se você já fez isso, mas às vezes você pode tomar o Tilenol, né? Ou algum remédio para dor de cabeça, mas não passa, porque parece que a gente tem que ir
não só naquele alarme, mas na raiz daquele alarme, né, que é a ansiedade. Então é muito bom a gente perceber, né, os alarmes que meu corpo, se eu tenho ansiedade, né, se eu tenho os pensamentos disfuncionais, né, e se o meu corpo ele começa a alarmar, né, a alarmar algumas coisas, então eu preciso até, digamos assim, fazer um certo discernimento, né? Será que realmente eu estou só com estresse? Será que realmente é um cansaço? Será que é um estresse misturado com ansiedade? Será que não é alguma situação que está me dando ansiedade, né? E aí nos ajuda, porque às vezes a gente toma vários remédios, faz várias coisas e aquilo não passa, né? Então por isso que é importante a gente ir na raiz, né? Detectar, né? Quais são os alarmes do meu corpo. Estou falando da ansiedade patológica, certo? A ansiedade sã ficou no encontro passado. Então, quais são os alarmes do meu corpo? Quais são as minhas emoções, essa apreensão, né? E principalmente, quais são os meus pensamentos, né? É a catástrofe, é o negativismo, né? Pensamentos assim que não são coesos com a verdade, com a realidade. Então, né, uma vez que você analisa essas três coisas, aqui a gente faz assim, ó, essas três coisas, é, então a gente pode começar a detectar mesmo, né? E aquele critério do tempo, né? Uma coisa é você ter uma ansiedade um dia, 2 dias, resolve aquela situação, passa. Outra coisa é quando você passa 6 meses, né? E diariamente você sofre disso, né? Dessas três coisas: os pensamentos, a emotividade comprometida e o corpo comprometido. Tá? Então, aí a gente já entra mesmo no âmbito da patologia. E qual a melhor maneira, né? A melhor maneira, eu vou falar nisso quando eu falar de cada, de cada tipo de ansiedade, a gente vai falar de três, mas a melhor maneira é eu vir para a realidade, né? Eu vir para a realidade. Eu preciso mentalmente, né? Quase como que fazer um diálogo comigo mesmo, né? Será que realmente eu não vou conseguir? Né? Eu já passei por isso outras vezes, deu certo. Por que que dessa vez não vai dar certo? Né? Por que que dessa vez eu não vou conseguir falar? Né? Eu já vivi isso outras vezes. Então, parece que nos ajuda muito, né, esse diálogo interno. Né? Mentalmente, eu contrastar aquilo que é pensamento disfuncional, né? Aquilo que é catástrofe. Só que aí entra o nosso papel, né, de acompanhadores, de ajudantes, de irmãos, né? Porque nem sempre é fácil, né, a pessoa fazer esse diálogo interno, né? A pessoa precisa de um suporte muito grande, né, para fazer esse diálogo interno, né? Porque aquilo é tão entranhado dentro dela, né? Ela se sente tão culpada por aquilo que pode acontecer, né? Que ela não consegue, assim, por ela mesma, dependendo do grau da patologia, se desvincular, né? Por isso que o suporte, né? E aí, dependendo do grau de patologia, se é o suporte só da gente como formadores, de irmãos, de formadores comunitários, que vai, né, dialogando, ou então se já é um grau mais forte, a ajuda de um profissional, mas é esse diálogo interno que eu preciso fazer para romper, né, com aquilo que são esses pensamentos disfuncionais que comprometem a minha emoção e uma vez os dois juntos compromete também o meu corpo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é importantíssima é a chave da ansiedade, né? Principalmente assim, se ainda é aquela ansiedade não é patológica, né? Aquela, né, que está assim na beira, digamos assim, parece uma redundância, né? Um paradoxo. Mas, perdão, é justamente eu evitar de evitar, né? Evitar de evitar, né? Quanto mais eu vou enfrentando as situações, mais aquilo vai
perder no teor de ânsia, né? Vai perder no teor de ânsia. No encontro passado eu mandei o material de estudo e eu mandei o gráfico, né? O gráfico, que a ansiedade ela vai, chega a um ponto máximo, mas depois ela vai cair. O eu ter consciência que ela vai cair, já me ajuda. Eu já posso pensar comigo mesmo, isso é ansiedade. Né? Eu só vou sofrer esses 5 minutos. Na hora que eu começar a falar, vai embora. Na hora que eu começar a desempenhar, vai embora. Né? Só é esse iniciozinho, depois cai. E aí nesse material de estudo, eu fiz outro gráfico. Fiz outro gráfico, mandei para você, que é justamente esse evitar de evitar. Né? Porque quando eu evito a situação, eu dou vazão àquele medo. Né? E aquele medo ele é reforçado, ele é potencializado. Na próxima ocasião que eu for chamado, esse medo vai ser ainda maior, eu vou ter mais justificativas que eu não consigo, que eu não posso. Né? Se eu evitar de novo, esse medo se torna maior ainda. Então, por isso que é importante eu evitar de evitar situações. Né? Eu vou. E à medida que eu faço a experiência de ir, né, de romper com aquela ansiedade que eu acho que eu não vou conseguir, que não vai dar certo, que, né, à medida que eu enfrento aquela situação, na próxima ocasião, o meu medo, o meu temor, né, ele não vai estar mais tão forte como da primeira vez. O que vai estar forte? O meu eu interior. Né? O que vai estar mais forte? A minha capacidade de não evitar. Né? Então, o gráfico que eu mando para vocês é isso. A cada situação que eu enfrento, que eu não deixo de evitar, a minha ansiedade ela vai diminuindo. Diminuindo, até aquela situação não ser mais um problema para mim. Não ser mais tão difícil para mim. Né? Então, é importante, assim, por isso que é importante esses conceitos, né? Porque essa coisa do evitar, quando eu evito uma situação, eu automaticamente eu estou reforçando o medo, né? Reforçando aquele comportamento disfuncional, né? Eu estou dando vazão para ele ficar mais poderoso, para ele ficar mais potente, né? Então, eu preciso enfrentar, porque quando eu enfrento, então aquele medo vai desaparecendo, né? Um exemplo tão bobo, né? Mas que acontece muito, é até quando você vai às vezes coordenar uma oração, né? Assim, ai meu Deus, aquela coisa toda, né? É difícil para mim, eu não gosto, eu não sei, eu fico tenso, eu não vou conseguir, hoje eu não tô bem, né? Tem isso, hoje é porque eu não tô bem, né? E na verdade, assim, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Quanto mais a gente não tem nada, aí é que Deus faz. Aí é que o Espírito Santo opera, né? Só que aí o que acontece? Eu me prendi aqui no meu medo, no meu temor de ser exposto, na minha vergonha, né? Aí eu evito, aí aquilo é reforçado, aí outra vez o pobre do seu formador comunitário, que é a coisa mais difícil que tem pra gente, né? A gente pedir o povo para coordenar, a gente já faz assim um discernimento, né? Senhor, quem é que deve coordenar hoje, né? Aí a gente vai para a criatura não quer, né? Não vai, não, né? Então, eu sei que tem casos e casos, situações, né? Mas questione o seu não, né? Se é um não ligado à ansiedade, evite de evitar, pare de evitar, porque quanto mais você evita, mais você está potencializando a sua vergonha, a sua timidez, né? o seu medo, você está potencializando. Né? Quanto mais você enfrentar, né, mais você vai estar vencendo, mais você vai estar fortificando o seu eu e mais você vai enfrentar a sua ansiedade. Né? Então, é muito importante isso.
É, Por que que é importante, ainda sobre antes dos tipos, né? Por que que é importante, esse é um tipo, né, que eu falei de evitar, né, de evitar aquela situação, isso ajuda a ansiedade. Mas quando a gente está, é, digamos assim, muito cheio, né, dos pensamentos disfuncionais, né, desses pensamentos que não tem coerência com a realidade, né, não é porque a gente é louco, não. É porque, é porque aquilo vai se formando dentro de nós mesmos, né? Então, o suporte do outro ajuda muito, né? Ajuda muito. Ontem eu estava acompanhando uma jovem e é período de exames aqui, de provas, né? E ela frequenta aqui o nosso grupo de oração e ela, assim, tem uma ansiedade diante das provas, assim, enorme, enorme, enorme. Ontem ela chegou aqui na comunidade, pediu a coordenadora das meninas para dormir, para descansar, né? Aí eu fui conversar, ela já veio assim chorando, né? Então, porque nada dá certo, porque foi horrível as provas, né? Porque o que que adianta estudar se os professores não reconhecem? O que que quer dizer as notas, se tem é injusto, né? Ela não saía desses pensamentos, né? Que era injusto, os professores julgam, que não, que nada dá certo, que nada. E ela não deixava eu falar. Mas não tem essa, né? O ansioso, ele tá tão ansioso que ele não deixa o outro falar, né? E aí eu comecei a tentar cavar a realidade, né? E eu dizendo, fulano, quantas provas tu fez? Aí ela repetia que não vale a pena estudar. Eu disse, quantas provas tu fez? Mas o professor não sabe não dá nota bem. Aqui as provas são todas orais, né? Não é exame escrito, aqui a maioria é oral. E, e aí eu pela terceira vez eu disse, eu quero saber quantas provas tu fez, né? Me diz aí, eu quero contar quantas provas tu fez. Aí finalmente ela começou a dizer, né, que tinha feito 6 provas e foi dizendo a matéria de cada uma, né, das provas que ela tinha feito. Aí depois eu disse, eu quero saber as notas que tu tirou. Aí outra novela, né? Que ela diz, nota não vale a pena, que é injusto. Me diz qual foi a tua nota, né? Qual foi a tua nota? Eu quero saber o que foi, quanto foi que tu tirou. Aí ela começou, né? Aí teve uma prova que ela tirou 7, mas uma prova que quase a maioria das pessoas reprovam a primeira vez que faz. Ela tirou 7, não reprovou. Ela passou de primeira vez. Depois ela tirou um 8, depois ela tirou 2,9, né? E aí depois parece que ela tinha tirado um 6, que era assim na média, né? E a outra ela não tinha conseguido ainda ia fazer. Mas ela estava tão cansada, tão ansiosa, tão estressada, que simplesmente ela não conseguia perceber o quanto ela tinha sido, o desempenho dela tinha sido ótimo. Porque você fazer uma prova que a maioria, né, 70% reprova na primeira vez que faz, e você passar e passar com 7, eu digo, eu digo menino, mas a pessoa cega, né? A pessoa cega. E no discurso dela, ela tem muita dificuldade de narrar as coisas uma após a outra. Ela fica presa aqui na generalização dela, né? Então a gente precisa ajudar a pessoa a narrar, né? A narrar, dizer cada coisa. E à medida que a pessoa vai narrando, a gente vai analisando com a pessoa, né? E eu comecei a dizer, eu comecei a rir na hora que ela disse que todos reprovam e ela tirou um 7, né? Passou da primeira vez. Eu dei uma risada bem boa pra ela e ela começou a rir também, né? Pra quê? Pra desdramatizar, né? Digo, fulana, tu tá presa aí na tua catástrofe. Será que tu é tão mal assim, né? E olha, eu tenho certeza, se eu fosse pegar ali, né, o histórico dela, tinha um bocado de nota boa, né? Mas é a ansiedade,
né? Que é patológica, que faz a pessoa se perder do real. E não só se perder do real, faz a pessoa não usufruir, que eu vou falar disso no final, daquilo que eu tenho, daquilo que é o real. Né? A pessoa ela não consegue, digamos assim, é uma insatisfação perene, né? O ansioso, uma insatisfação perene que não vai conseguir, que não sabe, que é uma injustiça, né? Que não consegue. E aí a pessoa não consegue se satisfazer com aquilo de bom que está acontecendo de verdade. Né? Então é muito importante assim, quando a gente começa a ter alguém, né, a pessoa ela está presa nos pensamentos. Então faça ela narrar. Pois vamos ver aqui, né? O que foi? Quantas provas? Qual foi a nota? A pessoa ela geralmente ela faz muita dificuldade, né? Mas aí de tanto, né, você consegue trazer ela para o real e ela mesma ao analisar, ela vai ver que ela não é não está tão perdida quanto ela pensa, né? Mas é a doença, né? Aí o choro, o descontrole emocional, a dor de cabeça, a insônia, a tensão interior, né? Então tudo isso acontece. É, duas coisas rápidas, né? Foi uma pergunta dos irmãos lá de Cabo Verde. Ansiedade e autoestima tem tudo a ver, né? Porque o ansioso ele está tão preso no pensamento disfuncional, na catástrofe, né? Na impotência dele, que ele não consegue vislumbrar o dom que ele é. Ele não consegue vislumbrar que ele tem a capacidade de conseguir. Ele não consegue vislumbrar que ele tem possibilidades. Né? Então, a ansiedade ela bloqueia bastante, né, a nossa estima. Bloqueia bastante, bastante. Né? Então, por quê? Porque ele, em vez de ficar, de contemplar aquilo que ele é, os dons, né, de acreditar nos dons, ele acredita muito mais nos pensamentos disfuncionais dele. Né? Ele acredita muito mais naquilo que ele acha que não dá certo. Né? Então influi bastante. E a outra coisa rapidão é que ansiedade e estresse, né? Importante também. Eu acho que eu já falei isso quando eu falei do sono, né? Da insônia, né? O estresse, assim, o ansioso, geralmente para aquela ansiedade ser ativada, é ativada por conta de algum evento estressante. Por exemplo, nessa menina, né? Nessa jovem. Qual é o evento estressante? A série de exames que ela tem que fazer. Então aquilo ativa, né, a ansiedade dela. Né? Então é uma situação de estresse. Dá trabalho fazer muita prova, estudar muita coisa. Né? Então o cansaço que a pessoa fica, né, de dormir pouco, de acordar, né, cedo, então existe uma situação de estresse. Né? Mas então a ansiedade ela é provocada por uma situação de estresse, né? Faz declinchar o estresse, né? Mas, atenção, nem toda pessoa que vive um momento de exaustão, obrigatoriamente ela é ansiosa, né? Às vezes a pessoa vive um momento de exaustão, de burnout, né? De cansaço, mas nem toda vida significa que ela é ansiosa. Né? A ansiedade é esse estado mental, né? É esse estado mental que compromete a minha emoção e o meu corpo. Tem pessoas que vivem, né, situações de estafa, de exaustão, bastante comprometidos na comunidade, mas não são obrigatoriamente ansiosas, né? E aí é um outro tratamento, né? Uma outra coisa que precisa ser feito, certo? Partilha aí um pouquinho sobre tudo que a gente falou.